RCP Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde, já são 13 horas. Seja bem-vindo ao Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde para este domingo, 27 de abril, dia em que ficamos a saber que a Agência Imobiliária Internacional Remax chegou a Cabo Verde. A agência garante grandes projetos para o país, mas para começar tem por prioridade criar condições para a reciclagem do lixo. O Moisés Évora tem os detalhes. Marco Braga, um dos donos da agência, garante que estar em Cabo Verde representa muito. Marco Braga salienta que se pretende um trabalho sem concorrência com ninguém, apenas um trabalho com ética. O nosso entrevistado acrescenta que será um trabalho abrangendo hotéis, terrenos, investidores, institucionais, apartamentos e rendas turísticas. A construção de um hotel de luxo em Santa Maria faz parte do programa. Num primeiro momento, a agência quer apostar, no entanto, com parceiros na reciclagem do lixo na ilha. Com este investidor que chega da Itália, que eu sei, eu vi o projeto deste investidor, é um projeto fabuloso, fantástico, bellissimo, que vai resolver o problema di Cabo Verde, que é o lixo. É um grande problema, um modo para resolver este problema. Falando em nome da Câmara Municipal na cerimónia, o vereador Francisco Correia adiantou que receber tal agência renomada é algo de bom para a ilha e Cabo Verde. Espero que essa agência se implante sem nenhum tipo de dificuldade para que possa dar o seu contributo de desenvolvimento social, principalmente na área que ela é vocacionada, que é a área de imobiliário. Já fizeram saber também que têm projetos para reciclar o lixo. Falaram comigo sobre essa vertente. Acho que essa proposta será bem-vinda, porque a Ilha de Sal, como uma ilha pequena, não dá para ter muitos aterros. Havendo possibilidade de ter essa empresa para fazer recolha seletiva e reciclagem deste material, vai contribuir imenso para o ambiente na Ilha de Sal. Especialmente a Ilha de Sal, que é uma ilha turística onde queremos dar uma nova visibilidade. Isso é um trabalho que fazem, digamos, com uma outra empresa, não é? Provavelmente que sim, terá outra empresa ou subconcessão de uma empresa para fazer este tipo de trabalho. Uma cerimónia realizada na cidade de Santa Maria, que contou com representantes da Remax de Itália, Portugal e Inglaterra. Depois do Sal, a agência pretende chegar a Boa Vista, São Vicente e Santiago. A Agência Imobiliária Internacional Remax chegou a Cabo Verde. E o diretor-geral dos Serviços Prisionais e Reinserção Social, Odair Pedro, reagiu às acusações do SIACSA sobre alegadas irregularidades nas recentes nomeações de agentes prisionais. Em conferência de imprensa na tarde de ontem, Odair Pedro esclareceu que as mobilidades obedecem às necessidades específicas dos estabelecimentos prisionais do país. A quanto às candidaturas, os candidatos assinaram um termo em como, após a nomeação, seriam nomeados em qualquer estabelecimento prisional do país, assumindo essa responsabilidade desde logo, porque temos estabelecimentos prisionais, nós formamos agentes para os estabelecimentos prisionais, ou seja, assinando esse termo, o agente de segurança prisional assume a responsabilidade de que, dadas as necessidades das cadeias, pode trabalhar em qualquer uma das 5 estabelecimentos prisionais do país. O sindicato fala em transferência, quando está a operar a nomeação e a primeira colocação dos agentes de segurança prisional. Colocamos os agentes de segurança prisional em função e distribuímos os agentes em função das necessidades das cadeias, da classificação e categorização dos estabelecimentos prisionais, mas também em função daquilo que é a demanda e as exigências, as responsabilidades e os desafios de cada sistema prisional, e nunca é uma função de retaliação. Respondendo diretamente às críticas do sindicato que denunciou ontem aqui na praia uma suposta vingança e represálias nas transferências, o diretor afirmou que não partilha desta opinião. O Odair Pedro sublinhou que vê as movimentações como um processo normal de gestão e deixou um desafio claro ao SIACSA. Convidamos aqui e gostaríamos que o sindicato provasse oficialmente que alguns elementos são delegados sindicais, até porque a constituição jurídica de emprego dá-se com a nomeação
definitiva. E os agentes foram nomeados anteontem e publicados anteontem no boletim oficial. Finalizando, os agentes recentrados serão acompanhados durante todo o ano de 2025, sujeitos assim a avaliação, como os demais agentes que são também em efetividade de funções e já nomeados. E caso vier a revelar algum comportamento, obviamente a Direção-Geral dos Serviços Prisionais agirá em conformidade, mas esperamos que os agentes tenham o perfil, trabalham para a causa com sentido de responsabilidade e sentido de Estado e em prol da segurança prisional, dignificando, obviamente, o bom nome da classe e da instituição que representa. Finalizando, o diretor destacou que o Ministério da Justiça tem investido fortemente na requalificação dos estabelecimentos prisionais e na valorização do capital urbano, referindo que a nomeação de 96 novos agentes é uma demonstração clara deste compromisso. E a Polícia Judiciária emitiu um comunicado no qual diz que foi detido na Holanda um homem suspeito da prática de crimes na ilha de São Vicente, crimes dos quais resultou a morte do ex-diretor de Inspeção Técnica Automóvel ITAC. O detido, de acordo com a Polícia Judiciária, está indiciado por 5 crimes, um de homicídio na forma consumada, 3 da forma tentada e um outro por porte de arma de fogo. E segundo a polícia, na sequência de crimes ocorridos em janeiro de 2024, relacionados com um tiroteio na zona de Chã de Cemitério, nas imediações do Liceu Lugero Lima, resultou na morte do então diretor da ITAC em São Vicente e no ferimento de um homem e da esposa da vítima. Das investigações dirigidas pelo Ministério Público e levadas a cabo pela Polícia Judiciária, foi possível recolher indícios e identificar como suspeito um cidadão holandês de origem cabo-verdiana, na altura residente na localidade de Monte Sossego, que havia deixado o território nacional de forma irregular. Informa ainda o mesmo documento que, no âmbito das diligências realizadas, o Ministério Público promoveu e o Tribunal da Comarca de São Vicente emitiu um mandado de detenção internacional contra o suspeito e na quarta-feira, dia 23, o indivíduo foi localizado e detido pela polícia holandesa e agora aguarda ulteriores trâmites do processo. Um grupo de cidadãos da Guiné-Bissau, denominado Amigos do General Umaru Sissoco Embalo, manifestou-se hoje aqui na praia em apoio ao presidente da Guiné-Bissau sob o lema "Para que pressa?". A Miriam Lopes dos Santos falou com os manifestantes. A marcha pacífica por algumas ruas da capital terminou no Largo do Memorial Amílcar Cabral. Issa Baldé, porta-voz da organização da marcha, defende que a comunidade bissau-guineense em Cabo Verde dá nota positiva ao presidente guineense. E nós, a decorrer de menos que 5 anos de presidente general Umaru Sissoco Embalo, e para o trabalho que faz na Guiné-Bissau, que nunca nós já fazemos. Então, esse trabalho motivando, fazendo com que, para nós organizar uma manifestação, para nós demonstrar como a comunidade guineense na Cabo Verde está com ele. Todo mundo olha como hoje um dia para a diplomacia, onde que leva Guiné-Bissau e leva Guiné-Bissau a um alto patamar, onde que todo mundo reconhece Guiné-Bissau. Então, independentemente daquilo e trabalhos que têm a estar na apresentação do país e governo. Confrontado com situações como a dissolução do Parlamento pouco tempo depois de uma eleição ou as ameaças de expulsão de uma missão da CEDEAO que esteve na Guiné-Bissau, o porta-voz dos Amigos do General Umaru Sissoco Embalo em Cabo Verde defende que há sim democracia naquele país. Tem democracia na Guiné-Bissau, porque soma que não se vê, democracia está falando de como e não tem que respeitar a hierarquia, né? E desde quando que não consegue respeitar a hierarquia, e já a lei de constituição do país tem que funcionar, né? Então, para aquele que são que eu vou fazer pergunta ali, acho que não está deixando parado. Não, é que uma ameaça de como e ameaça CEDEAO, que são os que a ele e ameaça que ameaça CEDEAO e de porque CEDEAO tem que posicionar por lei. O grupo de cidadãos bissau-guineenses que marcharam pelas ruas da capital cabo-verdiana transportaram também a bandeira de Cabo Verde e, enquanto imigrantes, dizem-se bem acolhidos. Nós sentimos solidários com o Estado de Cabo Verde porque era acolhido bem
e problemas muito nunca tem, apesar que cada vez mais nós queremos e para que as questões de título de residência, para muitos documentos que está pedindo, nós queremos para uma parte no processo daquela. É só, mas realmente ali na Cabo Verde não está bem colhido. A marcha pacífica de apoio ao presidente guineense terá contado com menos de 200 pessoas, conforme estimativa de alguns agentes da Polícia Nacional. A marcha teve como lema "Para que pressa?". Vejamos agora o que é que está a acontecer no desporto. É que o secretário-geral da Federação Nacional de Natação, Henrique Alinho, apela à criação de condições para massificar a natação no país e também apoio nas deslocações para participação em competições internacionais. Henrique Alinho confirmou à Rádio de Cabo Verde que dentro de dias a Federação estará a assinar um programa de financiamento com o Instituto da Juventude e Desporto que vai ajudar a resolver parte das necessidades da instituição. O Levi Salomão falou com o dirigente desportivo. A Federação Cabo-Verdiana de Natação foi criada há 6 anos. Já conta 2 participações em provas internacionais com deslocações ao estrangeiro. Ao longo dos anos tem recebido apoios pontuais do Estado. Dentro de dias passará a contar com financiamento anual do Instituto da Juventude e Desporto. Não está nesse momento no processo de fazermos utilidade pública e a partir do momento que não fizermos utilidade pública desportiva já não está a poder assinar aquele contrato de programa e é mais um valor que não tem para investir na natação e é sempre bem-vindo, até porque realmente queria sim, lembrando que antes não tinha 3 atletas que era que não estava a levar para todo lugar, hoje em dia já não tem tanto atleta que já nunca te levar quem não te levar que já é melhor. Em princípio é 2.200 contos, nunca tem erro, que não te recebe anual, que é sempre bem-vindo. Henrique Alinho afensou à Rádio de Cabo Verde que até o momento o grosso do orçamento da Federação tem sido suportado pela Federação Internacional de Natação. A modalidade padece de outras necessidades, como sejam infraestruturas adequadas. Acho que financiamento é um lado e o outro lado é o facto que ainda só 3 ilhas que têm piscina, não é? E bota a notar assimetrias em termos de nível de nadadores entre Sal, Santiago e Fogo, porque é que as 3 ilhas onde é que tem piscina. Que as outras ilhas, com muito esforço, estão a treinar na mar, mas a hora que está bem para fazer competição de piscina é mais complicado porque no dia a dia a boca está a treinar nele. Depois, a nível de competições internacionais, não tem um problema que não estava a gostar sempre de abranger o máximo de atletas possíveis e de levar, mas como toda a gente sabe, sair de Cabo Verde é corte. E acho que me deixar ali uma mensagem para nós, companhia de bandeira, não é? Onde é que nós, como federação, não está a fazer questão de hora que não tem que passar via Europa, de viajar na ES, que um pacote, um protocolo a nível desportivo para baixar um bocadinho o preço de que as passagens estava a permitir nós aumentar o número de atletas, porque realmente sair de Cabo Verde é caríssimo. A título de exemplo, que ensinou trabalho para o Egito, passagem dali na Air Marrocos está saindo a 112 contos. O secretário-geral da Federação Cabo-Verdiana de Natação concorda que num país arquipélago como Cabo Verde, a modalidade deve ser vista com outros olhos. Dados apontam que 70% dos cabo-verdianos não sabem nadar. Nunca te exigimos da escola portuguesa que nesse momento tem uma piscina e tem natação como um desporto curricular. Aliás, foi na escola portuguesa que cedem-nos piscina para não treinar os 2 meses os atletas que não te levaram ali. Mas pelo menos a nível do Ministério da Educação, em coordenação manos, porque não tem nesse momento 1 ou 2 ou mais técnicos que fazer curso manos na tudo que ilha, que podia servir como aquele ponto, mas que é professor de Educação Física, para pelo menos fazer uns aula de acostumação a meio aquático, para se botem rascado na mar, botem o mínimo de ferramentas para você sair de um corrente ou para bom nadar se corrente levou. Um outro caminho seria criar piscinas municipais na todo o município. Que lá é o ideal. 11 nadadores partem logo à noite para o Egito participar no Campeonato Africano de Natação na categoria Júnior. Dos 11 atletas, 7 residem em Cabo Verde, 3 nos Estados Unidos e 1 em França. A delegação tem expectativas em alta. E arrancou hoje em São Vicente a 3ª edição da Taça das Comunidades de São Vicente, com 24 equipas e uma novidade. Homenagem a figuras do desporto de São Vicente. O primeiro a ser homenageado é o Rui Boaventura, conhecido no meio desportivo por Rui Aranha. O torneio se enquadra no projeto Taça das Comunidades, conforme a Raquel Mendes. O torneio Taça das Comunidades nasceu em 2023 com um propósito: reunir comunidades à volta do desporto e contribuir para a implementação do futsal em Cabo Verde. Ramon, um dos rostos da organização, explica para a RCV o porquê de terem iniciado com a modalidade de futsal.
Não decidi começar para futsal porque informalmente é o desporto mais praticado na Cabo Verde. Nossa proposta que não tem, numa primeira fase, é encontrar campeões entre masculino e feminino, onde é que não te vai realizar na agosto de zona, entre 29 de agosto a 6 de setembro, um encontro de que os campeões daquelas ilhas de Barlavento. Para já estão definidos os campeões na Boa Vista e Santo Antão. Em São Vicente arranca hoje a terceira edição da Taça das Comunidades São Vicente em masculino, com a participação de 24 equipas. São todas as zonas da ilha e as comunidades residentes. Nós vamos ter participação de Paúl, Porto Novo, Garça, Santo Antão. É zona que consegui ter participação de São Nicolau, infelizmente, mas não tem Senegal e Sal de participar na terceira edição. A novidade desta terceira edição é a homenagem a figuras do desporto de São Vicente e o primeiro homenageado é o ex-futebolista Rui Boaventura, conhecido no meio desportivo por Rui Aranha, várias vezes campeão regional e nacional. Te falta aquele reconhecimento da pessoa que tem dote de para o desporto de São Vicente. E o Sr. Rui, ele foi escolhido estrategicamente para dar início às ideias, porque ele começou seu percurso na Ribeira Bote como atleta e ele é um senhor que tem dote e contributo no desporto a nível regional, nacional. Os jogos da terceira edição da Taça das Comunidades São Vicente em masculino acontecem todos os dias pelas 20h30 no Polivalente Piscinão, em Bela Vista. E o Clube Ponta de Pão é campeão da segunda divisão do futebol federado da Ilha de São Vicente. A festa acontece esta tarde no Aderto Sena, com a imposição da faixa, como nos conta agora o José Pedro Santos. Esta tarde, o Clube Ponta de Pão defrontará o MIS da segunda divisão do futebol federado da Ilha de São Vicente, uma partida que faz parte do cerimonial de consagração do clube que conquistou, essa época, o título de campeão. Um feito que António Fidalga, presidente do clube, espera ser vivido com significado por todos que fizeram parte do projeto. Não consegui ser campeão, não te vai comemorar de uma maneira simples, porque não tem dificuldades enormes. A associação tem um parte que ele te fazia, que é as medalhas, isto vai oferecer-nos as medalhas, não está a tomar nos taça de maneira agora formal. Tem prémios individuais que nós equipa tem algum que não tem conhecimento, não pode ter mais do que não saber. E a nossa faixa de campeão, que é uma recordação que atletas te guardar para seis vidas. Uma cerimónia de imposição de faixa que o presidente do clube encara como um coroar de muito trabalho e esforço, pelo que o emblema quer entregar aos jogadores e técnicos certificados. Um ato que acontecerá na sede de formação após a primeira etapa no Aderto Sena. Não consegui ser campeão, não te vai comemorar de uma maneira simples, porque não tem dificuldades enormes. A associação tem um parte que ele te fazia, que é as medalhas, isto vai oferecer-nos as medalhas, não está a tomar nos taça de maneira agora formal. Tem prémios individuais que nós equipa tem algum que não tem conhecimento, não pode ter mais do que não saber. E a nossa faixa de campeão, que é uma recordação que atletas te guardar para seis vidas. Com essa conquista, o Ponta de Pão regressa à primeira divisão, abraçando desafios. Já não estive lá outras vezes, não saber o que contribuir para não descer. Agora não também trabalhar para que aconteceu mesmo, tanto que nunca deve bem repetir que já aconteceu na passada. Entretanto, que é fácil, não saber que não está num luta onde é que tem equipas também experientes, que está lá há alguns anos, um data desde campeão. Aliás, parece-me mais de 70% de equipas que participam no campeonato da primeira divisão foi campeão de Cabo Verde. Portanto, não é brincadeira estar lá. Eu tenho que lutar bastante. Campeonato de São Vicente da primeira divisão é o campeonato mais forte que tem. Na consolidação de resultados, a estratégia do Ponta de Pão passa pelo reforço da sua relação com a massa associativa, pontua António Fidalga. Não acredita que sócios é que te dá sustentação e não tem que trazer os sócios ainda mais perto. Não tem tido boa presença, mas não querer trazer e aumentar. Então, a nível de quantidade e a nível de qualidade, aproximação e participação na nossa atividade. Acredita por ter jogado na primeira divisão, tem uma projeção maior de trabalho que tem sido feito, pessoas já te aproximam mais que moral. A equipa campeã da segunda divisão do futebol federado de São Vicente irá a Santo Antão para um passeio convívio e no regresso o clube entrará na preparação da Assembleia Geral marcada para o final de maio. O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio Cabo Verde quando são 13 horas mais 20 minutos. Dos Estados Unidos chega-nos a informação de que as autoridades norte-americanas deportaram nos últimos dias uma mãe cubana de uma menina de 1 ano, separando-as indefinidamente, e 3 crianças de 2, 4 e 7 anos, todas cidadãs norte-americanas com as suas mães hondurenhas, revelaram ontem os advogados. Os 3 casos levantam questões sobre quem está a ser deportado e porquê,
e surgem no momento em que se trava uma batalha nos tribunais federais sobre as medidas contra a imigração da administração do presidente Donald Trump. Os advogados descreveram como as mulheres foram detidas em controlos de rotina nos escritórios da Polícia de Imigração e adiantaram que estas praticamente não tiveram oportunidade de falar com representantes legais ou familiares, sendo deportadas em 3 dias ou menos. A União Americana pelas Liberdades Civis, o Projeto Nacional de Imigração e vários outros grupos disseram em comunicado que a forma como a Polícia de Imigração deportou crianças que são cidadãs norte-americanas e as suas mães é um caso de abuso de poder chocante, embora cada vez mais comum. A criança de 4 anos que sofre de uma forma rara de cancro e a de 7 anos foram deportados para as Honduras um dia depois de serem presas com a mãe. No caso envolvendo a menina de 2 anos, um juiz federal da Louisiana levantou questões sobre a deportação da criança e considerou que o governo não provou que o fez de forma correta. Os advogados do pai da menina insistiram que ele queria ficar com a criança nos Estados Unidos, enquanto a Polícia de Imigração alegou que a mãe queria que a menina fosse deportada com ela para Honduras, alegações que não foram totalmente examinadas pelo respectivo juiz. A mãe, que é de origem hondurenha, que está grávida, foi detida na terça-feira por causa de uma ordem de deportação pendente, juntamente com a menina de 2 anos e a sua irmã de 11 anos, nascida nas Honduras, durante uma consulta num escritório da Polícia de Imigração. Enquanto isso, na Flórida, uma mulher nascida em Cuba, casada com um cidadão norte-americano e mãe de uma menina de 1 ano de idade, também ela cidadã, foi detida numa entrevista agendada por um escritório da Polícia de Imigração conhecida por ICE e ela também poderá ser deportada. 9 pessoas estão confirmadas mortas e há um número indefinido de feridos depois de um condutor ter atingido uma multidão que se encontrava num festival da comunidade filipina em Vancouver, no Canadá, de acordo com a polícia. Um homem de 30 anos de idade da cidade, conhecido da polícia, foi detido no local e a secção de crimes graves está a supervisionar a investigação. As autoridades não acreditam que se tenha tratado de um ato de terrorismo. Um vídeo publicado nas redes sociais mostrava vítimas e destroços espalhados por um longo troço de estrada, com pelo menos 7 pessoas imobilizadas no chão. O presidente do Panamá declarou que o Tratado de Neutralidade do Canal do Panamá regula os custos da passagem de navios e negou haver acordos que digam o contrário numa mensagem enviada após os Estados Unidos terem pedido uso gratuito daquela via. O Tratado de Neutralidade, a lei orgânica do Canal do Panamá, regula os trânsitos e os custos destes de todos os navios através do canal. Não existe qualquer acordo em contrário, escreveu José Raul Molinho na rede social X. O presidente do Panamá declarou que o Tratado de Neutralidade do Canal do Panamá regula os custos da passagem de navios e negou haver acordos que digam o contrário, numa mensagem enviada após Washington pedir uso gratuito daquela via. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu passagem gratuita para os navios norte-americanos através dos canais do Panamá e também do canal de Suez e disse ao chefe da diplomacia, Marco Rubio, para abordar o tema imediatamente. Os navios norte-americanos, tanto militares como comerciais, deveriam ter permissão para transitar gratuitamente pelos canais do Panamá e do Suez, disse Donald Trump numa publicação na sua rede social, acrescentando que estes canais não existiriam sem os Estados Unidos da América. Perante isso, pediu ao secretário de Estado Marco Rubio que assuma o assunto. E ainda antes de tomar posse a 20 de janeiro, Donald Trump aumentou a pressão sobre o Panamá, ameaçando retomar o canal construído pelos Estados Unidos, inaugurado em 1914, e que se manteve sob o controle norte-americano até 1999. O Panamá recuperou o canal neste ano, 1999, ao abrigo de um acordo de 1977 com o presidente Jimmy Carter. Os Estados Unidos e a China são os 2 principais utilizadores do canal, por onde passa 5% do comércio marítimo global. E já se passaram 25 minutos das 13 horas, é o fim de linha neste jornal. Tempo apenas para vermos como é que está o movimento aéreo e marítimo no arquipélago. Em relação à movimentação aérea, temos as 3 aeronaves da TAP que já partiram dos aeroportos respectivos e vão em direção a Lisboa. Um primeiro que partiu de São Vicente e deve aterrar na capital portuguesa às 6 horas mais 8 minutos. Um pouco atrás, quase que em paralelo, está uma outra aeronave, também da TAP, só que partiu da praia e vai aterrar em Lisboa às 6 horas e 10 minutos. Mais atrás está o avião que saiu da Ilha do Sal
e vai também para Lisboa, e a aterragem está prevista para as 6 horas mais 21 minutos. De resto, aeronaves outras que estão a fazer a travessia do corredor atlântico e nenhuma outra informação em relação à movimentação interna. Aliás, há instantes chegou na Ilha do Maio um aparelho da TACV que fez uma ligação entre Praia e Baio. Pela via marítima, temos a navegar neste momento o navio Interilhas, que está no extremo oriental de Santa Luzia, partiu do Porto de Tarrafal em São Nicolau e vai em direção ao Porto Grande em São Vicente. É expectável então que o o Interilhas, navio Interilhas, dentro de aproximadamente 2 horas esteja no Porto Grande em São Vicente. A navegar também está o Liberdade, que partiu do Porto da Praia por volta das 8 da manhã, um pouco antes, e vai em direção ao Porto Grande em São Vicente, para depois ir para Cabo Nave para reparação. O Liberdade que navega neste momento a 15.3 nós, uma velocidade bastante expressiva, tendo em conta o problema que teve. Basta navegar com meios próprios, mas com a ajuda de um rebocador que está aí nas imediações, mas o Liberdade está a navegar com meios próprios em direção à ilha de São Vicente. O Dom Tututa chegou há instantes no Porto da Praia, vindo da ilha da Boa Vista. Falamos agora do movimento das marés, bem como o que nos diz as tabelas celulares em relação aos melhores momentos para a pesca. Para este domingo 27 de abril, o sol despontou às 6 horas 14 minutos e 44 segundos e o pôr do sol será às 18 horas 50 minutos e 29 segundos. A lua nova saiu pelo leste às 5 horas e 44 minutos e vai se pôr pelo oeste quando forem 18 horas mais 46 minutos. A única baixa-mar do dia aconteceu às 12 horas e 1 minuto e a primeira pré-mar aconteceu às 5 horas e 58 minutos e a seguinte será às 18 e 14 minutos. Os dados apontam que hoje pode ser um excelente dia para pescar, sendo o melhor momento do que resta do dia, das 23 horas e 39 minutos até às 0 horas e 39 minutos. Amanhã, segunda-feira, a primeira baixa-mar será às 0 horas e 24 minutos e a seguinte às 14 horas mais 46 minutos. E a primeira pré-mar será às 6 horas e 40 minutos e a seguinte às 18 horas mais 58 minutos. Em relação à pesca, as previsões indicam que amanhã poderá ser um excelente dia, com 3 bons momentos, a saber, das 6 horas e 3 minutos até às 7 e 3, ou então das 12 horas e 12 minutos até às 14 e 12, ou então das 19 horas e 22 minutos até às 20 horas e 22 minutos. E quando são 13 horas mais 28 minutos, fim de linha neste jornal. Obrigado, estaremos de volta às 19 para a atualização informativa. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.